Fala, Tanaka! Nesse vídeo vou te contar 3 jeitos atípicos de você conseguir comprar ação exatamente no preço que você quer. E o último método é o que os buyers se utilizam para comprar suas ações. Tanakão, e recentemente eu fiz um vídeo mostrando como Sérgio Zimmermann, o CEO da Petz, tem comprado as ações da Petz, e esse seria um dos ingredientes que podem fazer com que a Petz tenha o mesmo rumo que a Ambipar. Mas esse vídeo não é sobre Petz, não é sobre Ambipar, Tanakão, é simplesmente sobre como comprar as ações no preço que você sempre desejou. Isso é possível, eu vou utilizar 3 técnicas, as 2 primeiras são mais arrojadas, não é para iniciante. Agora, a última dos Barsi é uma técnica perene, pereníssima e é tão simples que talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas antes que o vídeo, já se inscreve no canal japonês, deixa um comentário gostoso para nós, toca também flauta, caracatica, para o japonês escutar o vídeo com essa voz de Silvio Santos adormecido e cabelo de calopsita, apareça aí na sua tela e que você consiga, obviamente, receber a notícia primeiro e tomar as melhores decisões possíveis para o seu patrimônio crescer e você ficar mega power boyzão. E Tanaka, antes de eu te ensinar essas técnicas, eu preciso te ensinar uma coisa básica, mas é básica já para quem é intermediário / avançado, que deveria com toda certeza conhecer esse tipo de instrumento da Bolsa de Valores, que são as opções, os derivativos de ações. Nesse caso, call e put. Já fez a brincadeirinha mental com a put, né? Então agora eu vou te ensinar, Tanakão. No mercado de derivativos nós temos essas 2 opções. Uma é chamada call e a outra é chamada put, Tanakão. Na call você consegue fazer um anagrama meio safado aqui e completar, tá vendo? Ó? Então call é compra e aqui put é venda. Você fala assim, ó, fiquei put e vendi. Funciona também, tá bom, Tanakão? Aí faz da sua cabeça o jeito que você quiser. Esse cara aqui, como eu falei, é o direito de você comprar um ativo num determinado preço numa determinada data, tá bom? E a opção de venda aqui, ó, que eu fiquei put e vendi, é a mesma coisa, só que é o direito de vender também um ativo essa parte é igual, determinado preço numa determinada data. Eu falo isso por quê, Tanakão? Porque aqui você consegue travar algumas coisas. Então, por exemplo, o preço do ativo, por exemplo, que você quer pagar é o chamado strike, que é o preço do ativo que você quer comprar. Então, se quiser comprar Petrobras, por exemplo, a R$ 35,00, você já vai conseguir pegar o strike de R$ 35,00. Então, fica muito mais fácil. E aqui já vem um adendo safado também, que aqui é muito importante que você determine o ativo que você quer comprar e também até que preço você pagaria ele a mercado. Então, se a Petrobras, por exemplo, cair a R$ 30,00, você compraria? Beleza. E você tem que achar um strike muito próximo a R$ 30,00. Só que se tiver, obviamente, muito fora do dinheiro que a gente chama, se o ativo está R$ 40,00, você quer comprar 30, não vai ter a outra contraparte, ou o comprador ou o vendedor, e aí a ordem vai se perder e não faz tanto sentido assim, porque mais para frente eu vou te contar também quais os momentos ideais para você fazer esses movimentos, tanto de compra ou venda desses 2 derivativos. Aí depois você tem a data, que é o vencimento das opções. Essas datas aí são na 3ª sexta-feira de cada mês. Então, aqui no Brasil, como não tem muita liquidez, normalmente é legal você olhar ou no mês corrente ou 2 meses para frente. Normalmente, Petrobras e Vale, por exemplo, talvez você consiga achar umas coisinhas melhores mais para frente. Mas o mercado brasileiro é bastante líquido também, então tem que tomar bastante cuidado. E mais para frente eu vou te contar o grande perigo também da liquidez desse mercado. E esses vencimentos normalmente são utilizados letras para você saber quais são esses vencimentos. Então, as calls vão de A até L, então vai ser Petrobras, PTR, por exemplo, A, que é o vencimento em janeiro, e aí vai ter aqui o strike. Então, por exemplo, pode ser aqui, por exemplo, os R$ 35,00
por exemplo. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente já está olhando uma opção de compra, porque a AA é janeiro. Eu vou botar o calendário inteirinho aqui para vocês. Consequentemente, o restante das letras são os vencimentos das puts. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, criar também uma opção de venda com a put de Petrobras com vencimento em janeiro, que é PTR M350, por exemplo, que é o strike. Então, sempre vai ser composto de o ticker da ação. Depois, esse aqui vai ser sempre o vencimento. E aqui sempre vai ser o strike, que é o preço que você vai ter que comprar ou vender um ativo, ou vai ter somente esse direito de compra ou venda também. E além de você olhar para essas características, também tem um fator muito importante, Tanakão, que é o prêmio da opção. Então, quando você tem esse prêmio da opção, que é o nosso Tacaracatica, esse cara que é o preço da call ou da put. Então, você quer travar a compra de Petrobras, por exemplo, a R$ 35,00. Então, você compra uma call e aí essa call vai estar, por exemplo, 10 centavos. E aí, a cada call que você comprar, você tem direito de comprar uma ação da Petrobras, por exemplo, se você achar que tá bom no dia do exercício, tá bom, Tanakão? Mas aqui eu dei um exemplo bem simples, mas o que você tem que focar é que você tem que olhar muito o prêmio do ativo também, porque muitas vezes nem compensa você fazer esse tipo de movimento. Então, eu sei que esse assunto é bem complexo, por isso que eu estou escrevinhando aqui para vocês, para que se torne um pouquinho mais fácil, mas eu sei que é bem complicado esse assunto é chato, Tanakão, mas agora a gente tem que ir para as técnicas, né? E a primeira técnica secreta dos boyzão de comprar ação é a famosa venda de put, Tanakão. Essa venda de put aqui é conhecida também como o famoso, até já fiz um vídeo, vou deixar aqui embaixo para vocês, os dividendos sintéticos, Tanaka. Essa aqui é uma das formas sintéticos de você fazer os seus dividendos sintéticos, ele fazendo o dividendo dele, Tanaka. Por quê? Porque dessa forma você consegue, como eu falei, criar os seus próprios dividendos e em conjunto com isso também você seta ali um preço que você poderia comprar a ação. Então, por exemplo, Petrobras, que é um caso bastante famoso aqui na Bolsa de Valores, todo mundo conhece. Você quer comprar Petrobras a R$ 35,00. Se você já pagaria R$ 35,00 na Petrobras, essa venda de put, ela faz o quê? Ela vai te obrigar, Tanakão, obrigar a comprar Petrobras a R$ 35,00. Então, aqui é o direito de compra call e aqui é o direito de venda. Só que esse direito é só quando você compra a put. Quando você vende a put, você é obrigado a comprar um ativo. Então, você trava ali a sua obrigação a R$ 35,00 e nesse caso tem um ponto positivo e um ponto negativo, entre aspas, né? Vamos falar do ponto negativo. Quando você trava o valor, por exemplo, a R$ 35,00 e você é obrigado a comprar o ativo a esse preço, quando você vai ser exercido, quando o cara que te vendeu a put vai te cobrar, quando a Petrobras tiver R$ 32,00, por exemplo, quando a Petrobras estiver abaixo do valor que você foi comprometido a comprar, porque se o ativo tiver mais caro no mercado, por exemplo, se ele tiver, nesse caso aqui, R$ 37,00, é muito mais fácil ele vender a mercado ao invés de vender para você a 35. Em paralelo a isso, quando está 32 ou de 35 para baixo, ele tem muito mais vantagem de vender para você a 35 do que os 32 que estão no mercado. Então, essa é a parte ruim, porque você sempre vai ser exercido quando o preço do ativo estiver abaixo do seu strike, que no caso é esses R$ 35,00. R$ 35,00. Já a parte boa é que quando você vende essa put,
entra o que, Brasil? Um tirico-tico na sua conta. Então, em D+1, entra um tacaracatico na sua conta. E é isso que é o tal do dividendo sintético. E por isso que é interessante você só vender a put quando a put tiver bem gordinha. E a put só engorda quando o ativo cai. Então, quando o Petrobras está arregaçando ali 6, 7, 8%, a put aumenta muito o seu preço e a gente fala que ela está gordíssima. E aí você consegue vender um ativo com uma gordura muito maior, que é bem provável que você não seja exercido caso esse seja o seu desejo, Tanacão. E aí você recebe uma bela bolada mesmo e aí você fica tranquilo e perene. Um exemplo recente foram as puts da Azul, que chegaram a valorizar mais de 3.000% num dia só. Foi uma loucura, maluquice perene. Então, normalmente em eventos de muito estresse, e aí você tem que estar ciente também do ativo que você quer e o preço que você pagaria, porque se, novamente, como eu falei, você for exercido, você vai ter que comprar um ativo. É a alternativa que você tem, além de carregar até o vencimento, que pode ser todo santo mês e vence na terceira sexta-feira de cada mês, é você recomprar essa put, aí você encerra a opção, só que do mesmo jeito que ela desvalorizou 3.000%, ela poderia valorizar 3.000%, e aí você pode se lascar. Então, é bem importante você ter essa consciência de qual ativo você quer comprar e até que preço você quer pagar. Se cair e isso te incomodar, comprar um ativo, por exemplo, a R$ 35,00 no mercado, e se o ativo tiver 32, essa venda de put não é para você. Mas esse é um dos jeitos mais inteligentes de você comprar um ativo que você já estava disposto a comprar a mercado, porque você consegue, como eu falei, receber um tico-tico e descontar também no seu valor do preço médio da ação. Vocês viram aí que a venda de put, por exemplo, não é o negócio mais certeiro desse mundo para você comprar um ativo, mas ela é uma das melhores para você poder fazer dividendos sintéticos e você já colocar no radar ali a possibilidade de você comprar um ativo no preço, como eu falei, que você já iria comprar a mercado. Então, essa é uma das melhores estratégias. Todavia, porém, tem uma dor de corno que eu preciso contar para vocês que dá nela também. E a próxima técnica vai mitigar ela com toda certeza, que é o fato de você vender a put e aí a ação disparar e você nunca conseguir comprar mais a ação no preço que você queria. Agora, utilizando essa segunda estratégia, você também trava de fato ali essa possibilidade sua de comprar e também não tem risco nenhum. Então você trava ali o preço que você quer comprar de fato e não gasta nenhum dinheiro com isso. E é nessa segunda técnica que entra o fato relevante da Petz que me fez fazer esse vídeo, que eu acho que eu nunca contei para vocês aqui no canal esse tipo de técnica. Obviamente que no caso dele, como é muito grande, tem que utilizar essas opções flexíveis, mas naturalmente nós, meros mortais, como o volume não é tão grande assim, a gente consegue, de repente, achar a mercado as quantidades necessárias. Lembra que eu falei para vocês da liquidez? Quando terminar, eu vou explicar como ela pode te quebrar, tá? Então tem que tomar muito, muito cuidado. Mas o senhor da Petz, o que ele fez? Olha que safadinho. Ele vendeu put e comprou call, garantindo assim o preço do ativo que ele vai pagar, se autofinanciando. Explico para vocês, Tanacão. Quando você vende a put, como eu expliquei para vocês, vocês recebem um tacaracatico e vão comprar uma call para travar o preço de compra. Eu já explico melhor para vocês. Então, nessa técnica aqui, o que ele faz é vender a put. E o que? A call, ele compra. Quando você vende um ativo, vocês lembram? Você recebe um tacaracatico e aí depois você compra, então você gasta esse dinheiro para poder comprar uma call. E por que ele fez isso? Porque ele quer de fato travar o preço de compra e aí é o fato ao contrário do que eu expliquei na put, porque aí o vendedor, quando você compra uma call, você tem o direito. Quando você compra a call, escuta isso aqui, você tem o direito de comprar a ação em um determinado preço, em uma determinada data. Só que quem vende para você,
quem vende a call, ele tem a obrigação de te entregar Petrobras, por exemplo, a R$ 35, que é o que a gente estava falando até então, para não misturar muitos ativos, tá bom? Então ele vai ter a obrigação. Então, se chegar na data ele falar assim, mano, ao invés de pagar, por exemplo, se ela tiver no mercado R$ 40, você consegue comprá-la a 35, porque esse cara aqui que te vendeu a call, ele é obrigado a te entregar a 35 e no mercado vai estar 40. É só uma relação que vocês têm que lembrar de mercado financeiro que é sempre, Tanacão, duas partes envolvidas, o comprador e o vendedor, Tanacão. Então, a gente tem que sempre pensar nessas duas pontas. E aí que está a liquidez, né? Então, como eu falei lá atrás, se você quiser vender uma put, de repente, muito alavancado, só que você tem que ter garantia também na corretora para isso, você vai conseguir recomprar essa put, certo? Só que tem que tomar muito cuidado que muitas vezes não tem o papel para vender. Então é muito complicado, é muito tenso. Eu vou trazer alguns exemplos de pets aqui para vocês verem a liquidez do ativo que quase é inexistente. Então tem que tomar muito cuidado porque de repente se você quiser desfazer de algum movimento desse, ela não vai estar disponível e muitas ações nem têm opções direito. Pra vocês entenderem essa direitinho, Tanacão, você vende a put, recebe o dinheiro e compra a call. Quando é bom fazer isso também? Quando a ação está despencando. Por que é bom quando a ação está despencando novamente? Porque quando a ação está despencando, a put, o valor sobe. Então, se você vender, você ao invés de receber dinheirinho, você recebe um dinheirão. Só que a call toma Ozempic e emagrece. Ela fica baratíssima. Então, antes, quando ela estava gordona, quando o ativo está subindo, e aí você consegue ela comprar por um precinho. Então, essa é a melhor estratégia para você garantir que você não tenha dor de corno do ativo disparar caso você queira de fato comprar um ativo. Nesse caso, você obriga a pessoa a te entregar um ativo uma determinada data, num determinado preço. E muitas vezes o que é legal dessa estratégia ainda é que sobra troco. Porque se de repente você recebeu R$ 1 por cada venda de call, vai comprar a put está, sei lá, 10 centavos. Então dá para ou você comprar mais calls, ou você fazer uma casadinha, né? Se você vendeu 1.000 puts, você compra 1.000 calls, e aí você ainda tem uns 90 centavos de dividendos sintéticos. Então essa aqui, Tanaka, é uma das melhores estratégias, novamente, para garantir o preço bonitinho que você quer pagar no ativo. E como eu falei, às vezes sobra ainda um tacaracatico para você. Agora chegou o movimento supremo do Barsi no Jos, Tanacão, que é o jeito que os Barsi mais compram os ativos. Muito embora eles façam muito também dividendos sintéticos, para vocês que não sabem, a Luiz Barsi foi lá no programa do Japão e contou para nós o jeito que eles compram, porque o japonês tinha muita curiosidade de saber como eles conseguiam colocar ordem, porque como o Barsi é gigante no rolê, quando ele coloca ali, a ação pode disparar e aí ele vai comprando mais caro. Mas a Luiz contou essa estratégia que eles fazem. Como que vocês mandam ordem? Vocês mandam escondida? Porque eu lembro atrás, tinha uma corretora, começava com E, quando tinha uma ordem gigante, o pessoal fala, o Barça tá comprando. Barça tá comprando. Como vocês metem a ordem hoje em dia? Ordem no book, sabe o book? Quem pega o home broker, Sim. bota ali o bookzinho e você vê ali as corretoras que estão comprando. Mas você não consegue ver quem tá comprando. Sim. Só quando é uma ordem grande. Mas não, na época ainda, que era uma corretora pequena, aí o Barça tá comprando com certeza. Hoje dificilmente a gente faz com lotes muito grandes. Então, assim, sim. Depende do lote também. Às vezes, por exemplo, 50 mil. Para ele não é muito grande. Sim. Né? Então, dependendo da liquidez da ação, isso aparece ou não. Né? Segundo, hoje a gente opera pelo BTG. Então tem um perfeito. caminhão de ordem lá, então ninguém vai saber se é a gente. Legal. Depende do papel também. E como faz aí pra não mexer muito o papel? Cara, VAC. Porque... Boa tarde. Então, assim, meu pai chama de ordem espírita. Ordem Allan Kardec. Segura aí, Petra, R$11. E deixa aí, deixa no VAC, por exemplo. E a gente vai deixando várias ordens engatilhadas, né? E do nada, outro dia lá, Aí, menos dois, tomou. Tu vai tomando também. Que legal, que legal. Então faz particionada também essas entradas para não movimentar muito o mercado, né? Vocês viram, né? O jeito mais simples, mas é um jeito para você ficar sossegado, você não ficar preocupando com o preço que está ativo naquela loucura, você deixa lá, se tomar, tomou. Então você mete uma ordem fantasma e deixa a bichinha tocar lá. Você mete uma ordem até cancelar, pode ser escondidinha, safada, e aí o ativo vai rodando eternamente até tomar, Tanacão. Então, se ela quiser comprar, por exemplo, novamente, Petrobras a R$35, ela coloca lá e deixa.
e esquece. Quais são as partes ruins desse processo aqui? De repente, quando dá uma queda muito grande, a gente fala que ela sai raspando, né? Sai tomando todas as ordens. E aí, de repente, você poderia comprar ela a 32, mas você compra ela automaticamente a R$35. É um jeito muito tranquilo, muito perene, que é o que eles utilizam para poder comprar essa ordem. E por isso até que eu falei para vocês que é extremamente importante que vocês definam quais os ativos que vocês querem comprar e quais os preços que vocês querem pagar no ativo. E para isso eu vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu mostro como o Bear Barça e a Luiz calculam o preço teto da ação, até que preço você pode pagar numa ação. E aqui os barcianos que gostam da perenidade, eu deixando um vídeo para você receber também dividendos em dólar lá nos Estados Unidos através de ETFs que pagam dividendos mensais.